Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bem com você? Bom, nós chegamos ao momento de nós refletirmos a palavra de Deus, refletirmos as Escrituras. Eu convido você à máxima atenção neste momento para que nada venha a ser perdido e você consiga, a partir do Espírito de Deus, assimilar o que nós estamos trazendo, compartilhando com você neste momento. Bom, há uns dias atrás eu recebi uma pergunta, um questionamento, que eu achei bastante interessante, a pergunta que foi feita, e ela inclusive é fruto do que nós estaremos hoje compartilhando aqui, conversando na sua rádio, na sua programação e para você que vai assistir posteriormente no YouTube. Então a pergunta girava em torno de como ter paz com Deus. A pessoa ela se queixava de não ter uma paz firme com Deus e por essa razão ela tinha dificuldade na compreensão, no entendimento, em progredir na verdade e no conhecimento do Senhor. E meu irmão e minha irmã, nós vamos falar sobre isso hoje justamente porque pode ser a dúvida de muita gente. E por isso, eu convido você mais uma vez à máxima atenção neste momento, se desvencilhe, se desvincule de qualquer que seja a atividade que você está fazendo aí, para que a sua atenção ela seja mantida neste foco, neste objetivo. E alguma coisa pode surgir e roubar a sua atenção. Então, de acordo com a dúvida que essa pessoa me trouxe, eu sinto admitir que a queixa dela não é algo incomum, mas ela brota exatamente do conhecimento imperfeito do Evangelho. E porque essa pessoa, porque muita gente também acaba confundindo duas coisas que são, obviamente, muito diferentes. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que você esteja atento e que, pela bênção do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós possamos compartilhar algo que seja capaz de ajudar você a compreender, a entender o Evangelho de uma vez por todas. É muito interessante a gente se voltar a atenção para esse ponto, para que em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus ele ache interesse em nós e revele ao nosso espírito a sua verdade. Quando essa pessoa me trouxe essa dúvida, essa questão, ela me fez lembrar de uma outra situação que eu me deparei recentemente. E aí eu fiz uma pergunta para essa outra pessoa. Você tem paz com Deus? Eu perguntei isso para ela. E a resposta dela foi nem sempre. Olha só a resposta que a pessoa me deu. Ela me respondeu nem sempre, ou seja, eu perguntei para ela, você tem paz com Deus? E ela me disse nem sempre. Assim como no caso dessa pessoa que me respondeu depois dessa pergunta que eu fiz para ela, muita gente confunde a paz estabelecida com o desfrutar dessa paz. Então muita gente acaba confundindo a paz estabelecida por Deus com o desfrutar dessa paz. E o que você quer dizer com isso, meu irmão Calazans? Eu quero dizer o seguinte, as pessoas acabam estabelecendo alguns conceitos de que, quando elas estão alegres, completamente felizes, aí ela entende, agora sim, eu estou em paz com o Senhor, porque tudo está funcionando perfeitamente bem. Mas aí, a partir do momento que aquela pessoa se encontra deprimida por causa de algum fracasso na vida, por causa de alguma tribulação, por causa de algum planejamento que ela começou a pôr em prática e as coisas não estão indo de acordo como ela planejou, não deram certo, não estão funcionando, então a pessoa já conclui, já interpreta a partir daí que não está mais em paz com Deus, ou seja, essa paz ela foi rompida. Por quê? Porque ela entende que as coisas estão dando errado na sua vida porque houve um rompimento, uma ruptura da comunhão dela com Deus. E para nós provermos uma solução para esse sentimento, eu quero que você, meu irmão, eu quero que você, minha irmã, considere atentamente quais são os fundamentos da paz com Deus. Presta bastante atenção nisso. A nossa alma ela tem muito a ganhar quando percebe com clareza que estes fundamentos não se encontram
dentro de nós, mas fora. E então, a partir daí, ela poderá também enxergar que as nossas experiências não têm nada a ver com essa questão. Então, a nossa paz com Deus, ela não tem a ver com o que a gente sente, não tem a ver com o que a gente produz dentro de nós, e sim a partir da obra que foi feita a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. E se nós examinarmos a ligação desta passagem com o contexto, nós aprendemos de uma vez por todas qual é a origem da paz que ela está se referindo. E o que é que esse contexto nos mostra? O contexto nos mostra que, depois de Paulo haver explicado a maneira pela qual Abraão foi justificado diante de Deus, o apóstolo continua dizendo: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 4, de 23 a 25 e Romanos 5, do capítulo 5, verso 1. Essa passagem deixa bem claro de que o único fundamento da paz com Deus está na obra de Cristo. Ou seja, não é a partir dos méritos que nós venhamos a fazer, do que nós venhamos a produzir, não é a partir das coisas que nós somos capazes de fazer, de produzir. Nada do que nós sejamos capazes de fazer vai nos proporcionar a paz com Deus. Por quê? Porque essa paz ela já foi conquistada e estabelecida por quem? Pela obra de Cristo na cruz. Então, meu irmão e minha irmã, na realidade, após esse fundamento ter sido colocado, Deus declara que todo aquele que crê em seu testemunho a esse respeito, crer que ele intercedeu em graça para providenciar tudo o que era necessário para a salvação do pecador, e declara ainda que aquele que assim crê em Deus está justificado. E por estar justificado, já tem a paz que foi feita pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele já entra nessa posse, ele já se apropria dessa verdade. Mas deve ser observado também, meu irmão e minha irmã, que Cristo, ele foi entregue por nossas ofensas e que ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Romanos 4, 25. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova final que demonstrou como foi completa a sua obra. É evidência de que os pecados pelos quais ele morreu e pelos quais desceu até a morte se foram completamente para sempre no Senhor. A ressurreição de Jesus é o testemunho de que todas as exigências de Deus que recaíam sobre nós foram plenamente atendidas e satisfeitas. Pois se ele foi entregue por nossas ofensas e deixou o túmulo tendo sido ressuscitado da morte por Deus, as ofensas sobre as quais ele padeceu a morte se foram para sempre. Do contrário, meu irmão, ele continuaria na sepultura. Você compreende isso, não é, meu irmão? E, portanto, a ressurreição de Cristo é a expressão clara e enfática da satisfação de Deus com a expiação que foi feita na cruz. Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos urgência em compreender esse detalhe. Dessa forma, fica muito mais do que evidente, como já foi dito, que o único fundamento da paz com Deus está na morte de Cristo. E isso é repetido muitas e muitas vezes nas Escrituras. Em Romanos,
capítulo 5, verso 9, nós lemos que nós somos justificados pelo sangue. E em Colossenses, capítulo 1, verso 20, diz que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Portanto, meu irmão e minha irmã, é Cristo e não nós que faz a paz com Deus. É Ele que já fez, por meio da sua morte como sacrifício, a morte que cumpriu todas as exigências que Deus fazia ao pecador e que satisfez tudo aquilo que Ele quem? Deus, com justiça, poderia requerer do homem, glorificando ainda a Deus em cada atributo do seu caráter. É por isso que agora Deus ele pode rogar ao pecador e que ele se reconcilie com a sua pessoa, que ele se reconcilie com Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim: Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Depois de haver explicado tudo isso, é necessário fazer uma importante pergunta, né? Você crê no testemunho de Deus a respeito do seu Filho e da obra que Ele consumou naquela cruz? Essa pergunta, nós já temos a resposta dentro de nós. E se houver qualquer dificuldade para responder a essa pergunta, então nenhum progresso poderá ser feito. Mas um teste simples nos ajuda a esclarecer, a elucidar essa verdade. E aí você faz mais uma pergunta. Eu tenho certeza que você vai perceber muito claramente, muito nitidamente a verdade. Em que você se baseia para pensar que Deus o aceita? Será que você se baseia em si próprio? Será que você se baseia nas suas obras? Será que você se baseia nos seus méritos ou no que você merece? Se for assim, meu irmão, se for assim, minha irmã, então você não está descansando na obra de Cristo. Mas se você reconhece que por natureza é pecador, perdido e arruinado, e confessa que não põe a sua esperança em coisa alguma além de Cristo, e naquilo que Ele fez, então você pode humildemente dizer: pela graça de Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Agora suponha que você possa falar dessa maneira. Sendo assim, esteja certo de que a questão da sua paz com Deus, ela está resolvida para sempre e nada poderá privá-lo dessa paz. Nenhuma mudança, nenhuma experiência adversa poderá mudar, porque ela é sua. Você possui a paz com Deus, porque você compreendeu esse aspecto. Então nada poderá modificar esse entendimento, essa compreensão de que você possui a paz com Deus. As Escrituras dizem: sendo, pois, justificados pela fé, e você diz que crê, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Então, meu irmão e minha irmã, todo crente, no exato momento em que ele crê, ele é justificado, libertado de toda a forma de culpa e feito justiça de Deus em Cristo. E isso é maravilhoso, meu irmão. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E o que é que nós compreendemos com isso? Sendo justificados, o crente tem paz. Agora, não é uma paz em si mesmo, é importante a gente falar sobre isso. É uma paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso, né? Ou seja, a paz que agora pertence ao crente é aquela paz com Deus que Cristo fez por meio do seu sacrifício expiatório. E uma vez que essa paz é a paz que Ele fez e que ocorreu fora de nós,
ela nunca pode variar ou ser, de alguma forma, alterada, modificada. Inclusive, eu me ouso a dizer, meu irmão, que ela é tão estável e duradoura quanto o trono de Deus. Porque como a gente já viu, ela é uma paz que Cristo fez e Deus nos deu a partir da cruz de Cristo. E o que foi que ele fez? O que ele fez não poderá, sob nenhuma hipótese, ser desfeito. E se não pode ser desfeito, é uma paz eterna. E essa paz, meu irmão, significa dizer que ela também é uma paz permanente, uma paz firme, uma paz eterna e que pertence a cada crente no Senhor Jesus. Se agarre a essa verdade, se agarre a esse detalhe. Então, quando você se queixa de que não tem uma paz firme, na verdade você deveria dizer que não está desfrutando de uma paz firme e que os seus sentimentos é instável. Por isso, meu irmão, é muito importante você perguntar como é que o crente pode desfrutar de uma paz firme. Como é que o crente pode desfrutar de uma paz constante em sua alma? E a resposta ela é muito simples. Através da fé. É pela fé. Se eu creio, meu irmão, se eu acredito, minha irmã, no testemunho de Deus, de que a paz me pertence pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu devo então imediatamente entrar no gozo dessa paz. Aleluia! E isso pode ficar ainda mais simples por meio de um exemplo. Olha só. Suponha que alguém lhe traga uma notícia de que um parente seu lhe deixou uma herança milionária. O efeito que isso vai produzir na sua mente vai depender totalmente de você acreditar ou não naquilo que você está ouvindo. Então, se você duvidar da veracidade daquela notícia, se você duvidar da verdade dessa notícia, não haverá nenhuma reação a ela. Mas se por outro lado, ficar totalmente comprovado de que essa informação ela é verdade, e você a receber de fato com a sua verdade, então você dirá imediatamente, a herança é minha. Você se apropria dela. E é exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso, minha irmã, que acontece. Você precisa acreditar na excelência do sacrifício de Cristo para você gozar da alegria e dessa paz com Deus. Se você acredita de que foi feita a paz a partir do sacrifício de Cristo, então nenhum sentimento de depressão, nenhum pensamento de sou indigno disso, sou indigno daquilo, nenhuma circunstância, qualquer que seja, poderá perturbar a sua segurança a esse respeito. Pois você vai ver que ela depende inteiramente daquilo que outra pessoa fez por você. Você entende isso, meu irmão? Você compreende isso, minha irmã? E, portanto, é necessário agora você descansar, repousar com inabalável confiança na palavra de Deus para que você possa desfrutar de uma paz firme. A causa de tanta incerteza a respeito desse assunto vem principalmente de se olhar para dentro ao invés de se olhar para fora, para Cristo. De olhar para dentro em busca de algo que lhe dê confiança de que esteja ocorrendo uma obra verdadeira da graça na sua alma, ao invés de olhar para fora para percebermos que o único fundamento sobre o qual uma alma pode descansar diante de Deus é o precioso sangue de Cristo. A consequência é que, ao receber a corrupção, este mal da carne, a alma começa a ter dúvidas e cogitar se porventura não foi de alguma forma enganada. Exatamente. Satanás ele começa dessa forma a enredar, minar o nosso coração e semear nesse nosso coração que ele é tão convencido de tanta coisa, com dúvidas e temores, na esperança de fazer com que duvidemos de que Deus
Ele estabeleceu essa paz. E isso quando Ele não nos lança em total desespero. E meu irmão e minha irmã, o modo eficaz de frustrarmos os ataques do inimigo neste sentido é apelarmos para a palavra escrita de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. A única forma de nós nos defendermos dos ataques do inimigo é usando a palavra de Deus. A resposta a qualquer sugestão maligna deve ser feita como o nosso bendito Senhor fez quando ele foi tentado no deserto. O que foi que ele disse? Mateus 4,4. Está escrito. E ele venceu o diabo assim. E assim, meu irmão, assim, minha irmã, logo que a gente descobre que nada pode impedir que desfrutemos daquela paz com Deus, que foi feita pelo precioso sangue de Jesus Cristo e que passou a nos pertencer a partir desse sacrifício do entendimento, nós, a partir desse momento, nós cremos. E agora, estando resolvida toda essa questão, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu quero dizer ainda, meu irmão, que se você estudar a palavra na presença do Senhor, será guiado por ela a uma intimidade e comunhão cada vez maior com o nosso Senhor Jesus. E na medida em que você for descobrindo a infinita glória e perfeição de Cristo, que nos são reveladas, e por nós a gente assimila, por meio do Espírito de Deus, suas afeições, seu amor será atraído em um sempre crescente fervor no seu coração. E agora você estará satisfeito. E com essa satisfação você transbordará em adoração aos pés daquele que morreu por você. E desse modo, dessa forma, o seu lamento, todas as suas angústias geradas por você ter ou não paz com Deus, essa dúvida vai ser transformada em um hino maravilhoso de louvor e gratidão ao Deus da nossa salvação. Aqui nós finalizamos esse nosso bate-papo e eu espero em Deus que você guarde no seu coração essa verdade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E busque, em nome do nosso Senhor, confiar e guardar a sua esperança e a sua expectativa nele, porque Ele é o autor e o consumador, o legitimador da nossa fé. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor.